Oi gente, eu vou falar hoje um pouco com vocês sobre o livro O Jardim Secreto, escrito pela Frances Hudson Burnett, eu acho que é assim que fala. Recentemente ele foi publicado nessa edição da Dark Side Books, né, que é uma edição que tá lindíssima. Até pintei aqui uma raposinha do livro. Tá muito bonita a edição. Bom, gente, tem um filme desse livro, né, que é um clássico da literatura. E é, se não me engano, acho que é a versão de 1993, eu acho. É um que eu tenho aqui em DVD, mas eu não achei pra mostrar pra vocês. O DVD que eu tenho é um que vem o Jardim Secreto e a Princesinha no mesmo disco. Aquelas versões que saem pela Americana, sabe, de disco dupla face. São histórias, assim, que elas me emocionam muito até hoje. Desde que eu era criança eu assisti esses filmes e eles me enchem, assim, sabe, a alma. São filmes muito bonitos, eles contam muito mais do que a história que está ali, né? Eu vou explicar um pouquinho mais já. O livro vai contar a história então da Mary Lennox, né? Que ela tem, se não me engano, 11 anos, 10 ou 11 anos, e ela é enviada da Índia, né? Depois de um surto de cólera que teve, que matou a família dela inteira. Ela é enviada então para morar com o tio dela na Inglaterra. Ela acaba entrando numa mansão gigantesca com vários quartos, que alguns deles estão trancados. É uma mansão muito misteriosa. E o tio dela também é um homem muito misterioso e muito triste, né? E ele fala pouco com a Mary e ela vai então tentando se virar ali, fora dos hábitos que ela tinha na Índia, né? Porque ela era uma criança muito rica, então os empregados faziam tudo para ela, então ela cresceu meio tirana, né? A Mary, e aí ela se vê então sozinha nessa casa enorme, tendo que se acostumar agora com a nova vida. E onde que entra o Jardim Secreto, né, gente? O dono da casa, o tio da Mary, ele perdeu a mulher dele num dos jardins da mansão, né? Então a mulher dele acabou morrendo ali dentro de um dos jardins, e aí ele fechou esse jardim para sempre, né? Ele tá 10 anos trancado e ninguém entra lá. E é um jardim que tá morto, nada mais nasce lá. E a Mary acaba descobrindo esse jardim e a porta dele acaba se abrindo de uma forma inesperada para ela. E a partir daí a Mary então vai conhecendo outros habitantes ali da mansão, né? Ela conhece a empregada que está ali responsável por cuidar dela, né? Que é uma menina muito nova, por sinal. E ela é, tipo, praticamente uma escrava, porque a menina trabalha o mês inteiro dentro da mansão e ela tem só um dia de folga que ela pode voltar para casa dela, né? E ela tem vários irmãos e é uma menina muito humilde, é uma personagem muito interessante também. Ela conhece então o irmão dela, que é o Deacon, eles se tornam ali melhores amigos. E é muito engraçado o jeito que a Mary fala sobre o Deacon. Porque o Deacon, ele é como se fosse quase um anjo para Mary. Ela coloca ele num pedestal. E a gente entende também que o Deacon, ele tá ali representando uma coisa de... é como se fosse a última fagulha de esperança, sabe? Claro que esse é um livro que ele é... que além de ser uma história fechada, ele abre margem para muita interpretação. Você pode... eu acho que cada pessoa que lê esse livro vai ter uma interpretação diferente. Mas eu vejo aqui um livro que fala sobre... ele é muito mais do que um livro que fala sobre amizade, amor e as coisas importantes da vida, né? Essa coisa toda. Ele é um livro que fala sobre a perca da fé. Ele é um livro que fala sobre morte e renascimento, né? Ele é um livro que fala sobre ciclos. Se você for parar para analisar, o Jardim, tanto o Jardim quanto a Mary, quanto o Colin, que é o personagem que fica ali na cama, né? O filho do dono da mansão. E o dono da mansão em si, todos os quatro representam praticamente a mesma coisa. Que é o quê? São pessoas que deixaram de acreditar. São pessoas que perderam a fé, que perderam a esperança, que perderam a vontade de viver. A Mary, porque ela é uma criança que, além de ter perdido a família inteira dela, ela é uma menina ranzinza, é uma menina magra que vive doente, né? Ela representa tudo aquilo que ninguém quer, que ninguém gosta mais, né? Tanto que no começo ela ficou trancada numa sala, enquanto a família inteira dela estava morrendo de cólera, ela ficava trancada, as pessoas praticamente esqueciam que ela existia. O Craven, acho que é Craven o nome do dono da mansão lá, do tio da Mary, ele praticamente perdeu a vontade de viver, depois que ele perdeu o grande amor dele, que foi a esposa dele, né? Quando a esposa dele morreu, ele virou um homem amargo, triste, amargurado, ele não gosta nem de olhar para o próprio filho, porque o filho dele lembra muito a esposa dele, então ele é um homem que também deixou de acreditar. Colin, porque ele é um menino que não é doente. O Colin, ele é hipocondríaco, então ele acredita que está doente, né? Então ele acaba então desenvolvendo todos os sintomas de uma doença de verdade, né? E ele também é uma pessoa que não sai do quarto, vive recluso, deixou de acreditar, deixou de ter esperança em si mesmo. E o Jardim, claro, é um jardim que depois que a dona dele morreu, né?
ele foi trancado, ninguém mais cuidou dele ali, foi morrendo aos poucos, né? E o jardim, então, ele é um símbolo de como está a alma daquelas pessoas da casa, né? Não falam que o seu jardim é o reflexo de você mesmo? Então, é mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, todos esses 4 representam a mesma coisa. Pessoas que perderam a esperança, pessoas que deixaram de acreditar. Mas, contudo, entretanto e todavia, existem aqui outros personagens que vão fazer o quê? Vão ser responsáveis por resgatar essa fagulha de esperança, né? A gente tem o Deacon, que é um menino que acredita muito na natureza, ele é um menino que ele só vê o lado bom das situações, né? Ele é um menino que ele é resistente à chuva, resistente ao frio, resistente ao sol, ele vive praticamente na natureza. Ele tem tanto contato com os animais que é quase como se ele fosse um mágico, quase como se ele encantasse os animais. Então, quando a Mary vê isso, ela acha isso tão diferente que ela acredita que ele realmente é um mágico, que ele sabe fazer magia. Nós temos o jardineiro, que apesar de ser também uma pessoa ranzinza, amarga, ele ainda assim entrava, ele pulava o muro do jardim para podar as rosas, as roseiras. Então ele é uma pessoa que ainda assim representa um pouco dessa fagulha, né? Temos também a empregada da Mary, né? Esqueci o nome dela, gente. Mas ela também representa essa questão de mostrar, né? Ela empurra a Mary para ir para fora, né? Você vai para fora brincar ou vai ficar aqui dentro o dia inteiro? Então ela meio que joga, ela vai empurrando, né? E à medida que esses personagens que representam essa coisa boa, né? Que representam essa... como tem aquela coisa do Freud, né? Que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Esses personagens é como se fosse a pulsão de vida. E quando eles entram em contato com a pulsão de morte, com esses outros personagens que já estão ali meio que naquela nuvem negra, naquela depressão, vai mudando, alguma coisa ali vai mudando. E quando a Mary consegue entrar no jardim, aí representa esse contato direto, né? É como se a vida estivesse entrando literalmente em contato com a morte. E a partir daí o jardim, ela percebe, né, o Deacon, quando entra com ela no jardim, ele fala que o jardim ainda tem muita vida ali, que ele não está totalmente morto. E aí ali se acende alguma coisa na Mary e ela quer então ver, ela não vai descansar enquanto não vê esse jardim cheio de vida, cheio de flores, cheio de plantas, né? O final do livro é muito emocionante. Se você não conhece a história, eu não vou estragar, não vou contar o final dela, mas é um final assim que... O final do filme é muito mais emocionante que o livro, mas o livro ainda tem sim assim, cenas muito marcantes, né? Tem uma cena muito poderosa aqui de um sonho que o dono da mansão tem, né? Com a mulher dele, que eu fiquei todo arrepiado na hora que eu li. E a magia que fala aqui no livro, né? O livro ele fala muito sobre mágica, sobre magia. É nada mais, nada menos do que esse fôlego, né? De vida, essa fagulha que todo mundo tem dentro de si, que alguns conseguem acessar mais fácil que outros, que nos dá então essa força, né? Essa pulsão de continuar acreditando. Então, apesar do mundo estar muito... do mundo ser, né, as pessoas serem muito... uma merda, né, gente? O mundo é uma bosta. O mundo é uma merda, uma completa desgraça. Eu me incluo nisso. As pessoas são... O inferno são os outros, não tem esse ditado? Então, apesar de tudo isso, ainda tem coisas boas, né? Por mais que seja muito difícil de ver. Eu confesso para vocês que eu li esse livro numa fase da minha vida que eu tô muito desacreditado de tudo. Eu tô muito assim... Eu tô muito no papel da Mary, no papel do dono da mansão, no papel do Colin e no papel do jardim que está morrendo. Eu tô numa fase muito ruim, muito pesada da minha vida, sabe? E eu acho que histórias assim como essa são histórias que... elas não estão aqui para falar sobre amizade, o poder da magia, o poder de acreditar na natureza também. Mas eu acho que histórias como essa, elas estão aqui para mostrar, para nos fazerem lembrar, né? Para nos fazerem lembrar de que também tem um outro lado. Apesar de ser muito difícil de enxergar às vezes, talvez se a gente abrir a janela um pouco, a gente consiga ver, por mais que seja difícil. E como é difícil, meu Deus. São histórias para nos fazerem lembrar, né, de algo a mais, nos fazerem acreditar em algo a mais. Coisas boas, elas sempre vêm e vão, e as más também. Como eu falei, é uma história de ciclos, né? Por mais que estejamos, né, numa vibe muito pesada, ela passa, né? Se as coisas boas passam, as más também vão passar. Então é muito legal, uma história muito interessante, porque cada personagem aqui dentro
representam um pedaço da nossa própria alma, do nosso próprio ser, representam coisas do que é feito um ser humano, né? Um ser humano ele é feito de ódio, né? De raiva, de tristeza, de mágoa, de abandono, mas também é feito de esperança, é feito de emoção, é feito de alegria em alguns momentos, né? A vida é muito dual, né? E o livro fala muito sobre isso. Ele fala sobre quanto que a menor das coisas pode fazer uma grande mudança, né? Seja o fato do jardineiro pular o muro do jardim para podar algumas rosas, ele acreditava ainda no jardim, ele acreditava que tinha vida ali dentro ainda, né? Alguns animais que fizeram a Mary Lennox encontrar a porta do jardim, encontrar a chave para abrir a porta do jardim, mostram isso, né? Nada está perdido, nada nunca morre de verdade, né? A morte ela é um estado, né? Até que vá alguém que vá fazer brotar algo dali. Se você for parar para analisar, gente, a morte ela é muito interessante porque até num lado mais cru e num lado mais cético de uma pessoa que não acredita em alma ou vida após a morte e nada disso, num ponto de vista muito cru, né? A morte ela também não acaba nunca, porque você morre, mas o seu corpo está ali ainda. Seu corpo vai se deteriorar, que vai servir de alimento para outros seres, micro-organismos, e aquilo vai continuar. O seu corpo vai continuar de alguma forma, né? Não só o seu corpo, mas as ideias que você pensou, as coisas que você disse, alguma frase que você falou que vai passar de boca em boca, né? As pessoas vão contar histórias sobre você. Então a vida, ela ainda continua mesmo depois que você morre, não do jeito que a gente acha, né? Dessa forma mais lúdica, mais lírica, mais espiritual. Mas a vida, num ponto de vista muito simples, ela continua. De alguma forma continua. E a verdadeira morte é realmente essa, é esse estado de repetição. É o estado de você acordar, fazer a mesma coisa todo dia, no automático, sem pensar em nada. Por mais difícil que a vida seja, a gente ainda é dono da própria mente, né? Claro, se você não tiver sob o efeito de tortura, porque aí você não é responsável nem pelos seus pensamentos, né? Você acaba perdendo a sua mente. Mesmo que a gente esteja preso num sistema que nós não somos donos, né? A gente não é dono da nossa própria vida, se você for parar para ver, nós não somos donos da nossa própria vida, mas nós somos donos da nossa mente, então a gente ainda pode pensar enquanto o tempo durar, né? Enquanto estivermos vivos, a gente ainda está pensando. Então nós somos donos da nossa mente. Eu não sei se ficou muito claro, gente, aí as minhas interpretações sobre o livro, mas como eu falei, é uma história muito, muito interpretativa. É uma história que emociona muito, vale muito a pena você conhecer. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Vale muito a pena conhecer o livro. Se você não puder ler o livro, assista ao filme de 1993. É um filme espetacular de arrancar choro, assim, de arrancar lágrimas. É um filme que eu assisto toda vez que eu tô precisando dessa pulsão, sabe? Toda vez que eu tô lá embaixo, eu assisto esse filme. Pelo menos por algumas horas ali eu tô acreditando, sabe, em alguma coisa. É um filme muito, muito bonito. É isso então, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra você deixar aí o seu comentário. O seu comentário ajuda muito nesse canal, porque o YouTube não tá divulgando mais o meu canal como deveria, então fica mais difícil alcançar público. Então, nem que for um coraçãozinho, comentem aí embaixo, vocês vão me ajudar muito. Beijo pra todo mundo, até a próxima.